Oi, pessoal, eu sou Luanda Vieira, editora de Beleza e Wellness da Vogue, e para dar continuidade à nossa programação do Summit, vamos falar de um assunto que tem sido muito recorrente nesse último ano na nossa vida, que é o home office. A questão de trabalhar onde se vive e viver onde se trabalha. Antes de chamar as nossas 3 convidadas, que são super especiais, eu queria dividir com vocês uma experiência que eu tive com os leitores em relação a esse assunto. A gente fez um Clubhouse, uma pauta aberta no Clubhouse, com o público, sobre o wellness. E além da ansiedade ser o tema que mais aparecia nas reclamações, conversas e tudo mais, a questão do home office foi muito pautada. As pessoas ainda não entenderam como dividir muito bem o dia a dia, a rotina do trabalho, a rotina em casa, até que ponto está tudo bem entrar uma criança no meio da reunião e a gente sabe que está tudo bem. Enfim, essas questões que surgiram ao longo desse último ano. Então, para conversar com a gente, eu tenho aqui a Ana Raia, que é coach de vida e de carreira. Mafuane Odara, que é uma executiva de RH, e temos também Thaís Araújo, que é apresentadora, atriz e diretora. Meninas, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Você, Luanda, muito obrigada pelo convite. Muito feliz também. Não, eu que estou aqui felicíssima com essas 3 pessoas que eu admiro muito. E eu queria começar com a Thaís, porque as gravações pararam, né, no começo da pandemia, mas você continuou com os projetos pessoais em casa e tudo mais. Eu queria saber como que foi essa adaptação do home office para o seu trabalho, que não é aquele trabalho tradicional de estar sentada ali na frente do computador e tudo mais. Como foi essa adaptação? Eu acho que eu não me adaptei até hoje, para falar, né, porque tem sempre uma criança correndo, uma criança que entra. Meu filho adora entrar fazendo contas. Aí ele pergunta e fala: já falei conta para essa pessoa? Eu falo para essa, já falou umas 2 vezes. E aí fica uma confusão, assim. Eu tenho feito muitas reuniões, né? E, por exemplo, mas eu também fiz uma série com o Lázaro, que foi o Amor e Sorte, dentro de casa. Eu fiz o Super Bonita dentro de casa. Mas aí, nesse dia, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Só que e nessa época a gente estava tipo zerada mesmo, não tinha ninguém trabalhando, só nós 4 dentro de casa, fazendo tudo dentro de casa, eu e o Lázaro, e mais administrando as crianças, aula online e tal, essas coisas. Nesse período especificamente, em que a gente teve que ficar muito concentrado, eu concentrei as gravações do Amor e Sorte com as gravações do Super Bonita. Eu gravava o Amor e Sorte à noite e o Super Bonita de dia. Então, durante 3 dias, eu concentrei assim, muitas crianças, e aí eu levei para casa da minha mãe, porque a gente estava muito confinado, tanto a gente quanto a mamãe e o papai. Aí eles foram para casa da mamãe só durante 3 dias dos 8, 7 dias que a gente ficou gravando. O home office é exatamente isso. No começo ficou todo mundo muito preocupado. E se meu filho entrar aqui e tal. Só que essas são as condições de trabalho. Eu vejo que não tem como a gente exigir, né, que sua filha, por exemplo, não entre no meio do negócio. Mas minha filha, quando eu falo assim, por favor, pare de falar, ela poderia me obedecer, né? Por favor, agora não, ela poderia ter saído, certo? Sim, mas acho que para eles também... Agora para. Não, mas eu vejo que para eles essa questão de home office, para eles também é novidade, é novo ver, né, os pais nessa situação do trabalho e querer aparecer, enfim. Não, eles adoram, né? Agora tem uma coisa assim, vocês quem trabalha mais de casa mesmo, né, tem aquele trabalho que seria um trabalho mais formal, né, aquele trabalho de 8 às 5, enfim, dentro de um escritório,
como é que vocês conseguem lidar melhor? Porque o meu trabalho não é esse trabalho mais formal, né? Vocês conseguem render mais. O que eu tenho escutado é que o rendimento até aumentou. O que a gente não sabe se é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Porque essa mistura, às vezes, ela é ótima, né? Você tem um filho assim, acessando a você e você também podendo acessar seu filho o tempo inteiro. Mas chega um momento que esse acesso ele deixa de ser necessário, né? Na verdade, a gente precisa dar concentração em que não dá para ninguém acessar a gente. E aí eu não sei, vocês que têm um trabalho que eu vou chamar de um trabalho mais clássico, de escritório, como é que funciona isso? Sim, quem responde aí, Ana ou Mafone? Eu posso trazer um comentário, Thaís, assim, eu trabalho, sou independente, né, então eu faço a minha agenda, e o que eu vejo, né, mesmo com os meus clientes, são as pessoas muito cansadas, conseguem estabelecer um horário de começar e de terminar a jornada de trabalho. Então, eu acho que talvez para a empresa, as pessoas estão até rendendo mais, mas elas estão sendo, de repente, mais eficientes, no sentido que a gente tem menos distração. Então, o trabalho ocupa uma parte muito grande, né, do nosso tempo, porque ele, no fundo, dentro de um mundo que também está tão incerto, né, tão caótico, as nossas vidas estão tão fora do nosso controle, que o trabalho ele é um porto seguro. O trabalho é um lugar onde ele te acolhe, né? Você conhece, você acaba, nesse lugar, a gente acaba trabalhando mais, então a gente é muito eficiente, talvez na entrega, mas muito pouco eficiente com a gente. Então, as pessoas estão muito perdendo saúde, né? Com um equilíbrio emocional muito grande, né? Acho que a Mafone pode falar um pouco sobre a ansiedade que intensificou, o burnout, pela falta de habilidade que as pessoas têm de estabelecer uma rotina, de dizer não e de entender que o autocuidado é fundamental. Gente, o autocuidado ele não é um luxo, ele é uma necessidade. Nós estamos adoecendo, né, como coletivamente. Então, eu acho que fica aqui é um desafio, né, como muitos que nós estamos passando. Nós estamos frente a uma grande mudança, né, uma mudança de estilo de viver, de estilo de trabalhar. E eu acho que a gente, que nem você começou falando, eu acho que eu não me acostumei, não me adaptei até hoje. Nós estamos em acertos e erros constantes, né, tentando encontrar a nossa rotina. E eu acho, então, que é fundamental a gente ter clareza do que é importante para a gente e saber falar não. E entender quais são os ladrões do nosso tempo, né? Porque, assim, eu tenho duas crianças pequenas, eu tenho 2 adolescentes que ficam de cabelo em pé dizendo que a pandemia está roubando a melhor fase da vida deles, né? Quer dizer, então, assim, é um desgaste, né? Assim, de onde eles não aguentam mais estudar dentro de casa. E, então, assim, a gente está com bastante coisa no nosso prato, né? E eu acho que uma coisa que você falou, que eu queria escutar muito o que a Mafone fala, é que a gente tem que ser, dentro desse cenário, menos exigente com a gente, sabe? Porque você falou, poxa, eu falei para minha filha, eu falei, entra. Aí elas entram. Aí eu falei, olha, você já falou oi, então vai brincar. Aí a filha vai e nos desafia. Imagina só, se a gente fosse levar ferro e fogo, falou, tudo. Eu vou obrigar a mamãe a falar. Ela falou, eu vou obrigar a mamãe a falar. Não sei se você ouviu isso. Não. Ela falou. Mas você concorda que a gente vai ter que escolher as nossas batalhas? Eu concordo. Vou esperar. Porque, gente, eu ia justamente... o dia inteiro. Eu ia justamente perguntar para a Mafone em relação aos cuidados, que acho que tem muito a ver com isso, os cuidados que as empresas têm que ter com seus funcionários que estão sensíveis por tudo, pelo país, pela situação, por estar em casa, pela situação do trabalho em casa. Então, quais são os cuidados que a empresa tem que ter nesse momento? Eu acho que
essa discussão, ela é uma discussão que vai longe. Assim, a gente está numa jornada de uma nova forma de trabalhar, independente de quem trabalha dentro do escritório ou de quem tem uma vida que acaba sendo uma vida mais pública, a gente está tendo que readaptar o nosso jeito de trabalhar e o nosso jeito de se relacionar. Então, acho que quando a Ana traz a questão da gentileza, tem uma das coisas mais importantes que a gente vem trabalhando dentro das empresas, que é como é que a gente ajuda a transformar líderes empáticos em líderes inspiradores em líderes empáticos. Porque a empatia te ajuda exatamente a suavizar uma discussão e uma situação que está muito difícil. Você está aí com a Maria, eu estou aqui com a Makini, está aqui. Eu negociei e falei assim, olha, filha, essa reunião eu preciso que você fique quieta. Então, você pode ficar na sala, né? O que ela fez? Obviamente ela está aqui, mas ela falou, vou ficar quietinha. Ela já falou várias vezes aqui, enfim, não tem a negociação. A negociação, ela tem 3 anos, assim, também tem uma negociação que é essa gentileza de dizer assim, tá tudo bem. E tá tudo bem, e eu vou parar de me desculpar com as pessoas de que ela vai entrar, de que ela vai gritar, e de que ela... Então, assim, esse processo de gentileza, ele é um processo aprendido. Então, a gente precisa ajudar as nossas funcionárias, em especial as mulheres, porque a gente sabe que as mulheres estão muito mais sobrecarregadas, foram as que mais saíram do mercado formal de trabalho no último ano, são aquelas que estão mais adoecidas emocionalmente. Você trouxe essa questão para nós, como companhias, é fundamental que a gente entenda o seguinte: a USP fez uma pesquisa que mostrou que antes da pandemia, nós já éramos o primeiro país em ansiedade e o quinto em depressão. Agora, com a pandemia, nós somos o primeiro em ansiedade e o primeiro em depressão. Então, tem um cenário de adoecimento que é muito importante que a gente cuide disso. E para cuidar disso, a gente tem que entender que o well-being, né, o bem-estar, não é... Aí, tá vendo aqui, ó? Aqui pulando na cama. O bem-estar não é um processo, um nice to have. Ele não é um processo que dá para você relevar e pensar tudo bem, a produtividade está lá nas alturas se as pessoas estiverem adoecidas emocionalmente. Então, tem um equilíbrio, um reequilíbrio que precisa acontecer, que nunca aconteceu. Não é que isso é novo, tá, gente? Assim, a questão emocional é uma questão já muito antiga, essa que a gente não dava devida importância. E sabe o que eu sinto também, te cortando um pouco, desculpa, processo, né? É que no Brasil sempre foi muito tabu falar sobre ansiedade e depressão, né? Então não se falava muito sobre isso. E agora com a pandemia, não teve jeito. A gente teve que pedir socorro, a gente teve que pedir ajuda e se mostrar vulnerável, porque não dá mais para a gente ignorar uma situação que acomete a gente o tempo inteiro, há muito tempo, né? Que é um outro cuidado importante. Desculpa. Vai. Não, eu queria dizer, só complementando com essa questão da vulnerabilidade, que é o seguinte: a transformação que a gente precisa fazer está exatamente nesse ponto, de entender que todos nós passamos por esse processo e que a gente precisa olhar para isso com muito mais gentileza, para a gente não ir para o julgamento de, está com a câmera aberta, não está com a câmera aberta, é mais profissional ou menos profissional. A gente precisa começar a olhar para isso, inclusive do que a gente chama de produtividade, para a gente não adianta nada a gente chegar no final do ano super produtivo e perder metade das pessoas por doenças emocionais, né? Então, todas as licenças que a gente tem, então tem que ter um equilíbrio. Mas diga, Não, eu fiquei pensando assim, nós mulheres, por exemplo, qual era a grande questão, uma das grandes reclamações das grandes empresas, vocês podem falar melhor, uma forma melhor ainda, era que a gente não podia ter nenhum problema emocional, né? Era proibido, né? Essa era a grande questão. Nem com o filho, a gente não podia levar. O problema fica do lado de fora da porta. Quantas vezes a gente não falou isso? Entrou no trabalho, o problema fica do lado de fora. Só que isso é uma mentira, porque o problema está dentro da gente. E agora, a gente dentro das nossas casas ainda tem todas as demandas da casa também. E a sensação que eu tenho é que ficou tudo muito mais explícito agora. E a questão feminina, assim, nunca teve discutido de uma maneira tão ampla, né? Assim, para além dos movimentos, né? Todos que fizeram com que a sociedade discutisse de maneira
muito ampla agora, graças a todos os movimentos que aconteceram até hoje. Imagina se a gente não tivesse tido todo esse caminho, como é que ia ser a vida agora? Nossa. Porque agora a gente fala, né? Tem que se cuidar, tem que ter o autocuidado. Somos mães, somos pais, temos filhos, estão dentro de casa. Antes era como se você entrasse no trabalho e esquecesse sua vida lá fora. Sim, então, acho total. que tem um momento também do mundo que eu acho que a gente que é propício assim, para a gente falar sobre isso. Hoje em dia é permitido falar sobre. E eu acho que assim, a Mafone trouxe um assunto que é um ponto que eu dado já faz uns 2 anos, que é sobre a autocompaixão. Eu acho que a gentileza a gente, como mulher, né, dentro desse novo cenário, que a gente está indo atrás e que a gente está conquistando mais espaço, mas a gente também está a vida está trazendo um monte de desafios inéditos para a gente. Então, eu acho que essa empatia, né, que você trouxe, essa maior tolerância, não só com os outros, mas com a gente, das empresas também, com os funcionários, é fundamental para que haja saúde e que todo mundo continue no movimento de crescimento. Caso contrário, né, o número de mulheres hoje, né, que realmente foram mandadas embora, ou o número de mulheres que optaram por largar as suas carreiras agora, elas não tinham isso no seu script. Elas, dentro de um evento inesperado, que é a pandemia, elas abriram mão das suas carreiras, né? Porque elas não estão conseguindo com quem deixar os filhos e os maridos estão prevalecendo a eles irem, né, para o mercado de trabalho. Então, assim, a gente como mulher está dando passos para trás, né? Acho que a gente vai entender isso um pouquinho mais na frente. Por isso que tem que existir uma aceitação, né? Eu acho que assim muito grande da mulher com ela mesma, talvez do indivíduo com ele mesmo, e através da empatia, né, a gente poder compreender mesmo os outros e poder ser mais tolerantes e entender que a gente vai fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem hoje. Porque senão, essa travessia, ela começa a ser uma tortura, né? Ela começa a ser o crítico interno. Nós mulheres somos profissionais em ter um diálogo interno que nos diminua, e falando que a gente pode a gente, né, a síndrome da fraude está aí dentro do nosso script. Então, assim, é hora desse momento de transição, que é um momento de transição, a gente está no momento, né, de um mundo totalmente caótico, da gente reposicionar as prioridades. E aí queria perguntar para a Mafone se não é importante também a gente ressignificar o que é sucesso, porque o sucesso hoje, ele literalmente muda de prateleira. O sucesso é individual. O sucesso para a Thaís é diferente do que é sucesso para a Ana, que é diferente do que é sucesso para a Luanda. Agora, se nós, como mulheres, não entrarmos para dentro e descobrirmos e desvendarmos o que é sucesso para a gente vai estar, né, sem ar, correndo atrás, muitas vezes, de sucesso que fazem parte de um padrão antigo que não se encaixa mais. O que você acha sobre isso? Eu concordo plenamente. Eu acho que isso se conecta com uma coisa que a Thaís colocou, que é as relações estão mudando. E como as relações estão mudando, é muito importante que a gente possa cuidar das novas formas de se relacionar. Se relacionar com a gente mesmo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, hoje no Brasil, 94% das mulheres têm dificuldade de conciliar a sua vida e a sua vida pessoal. 94% das mulheres. Então, isso só vai mudar quando as relações mudarem. Então, uma vez que a gente está dentro de casa, eu também tenho essa mesma relação, né, Thaís, de pensar como é que a gente faz a divisão do trabalho doméstico. Os homens entraram para a questão do trabalho doméstico, entenderam o que é o trabalho, o cuidado não visível, né, o cuidado invisível, que é o cuidado da casa, a educação dos filhos, de uma forma que também tem ajudado a reconstruir essas relações e, portanto, também a reconstruir as relações do trabalho, que também é medido por esse sucesso que a Ana está trazendo. Então, assim, é toda uma cadeia de relações que tem que se transformar para que a gente, de fato, consiga construir relações que são mais saudáveis, mais justas, mais respeitosas. Porque não adianta
a gente continuar com essa mesma medição de como a gente olha o resultado, como a gente olha a eficiência e a eficácia, quando você olha para trabalhar 16 horas. O trabalho que a gente tem feito hoje é exatamente a gente desconstruir essa lógica, porque se você tem 16 horas para o trabalho, você dorme 8, que hora você fica com a sua família? E como é que você desvincula isso? Como é que você cria uma relação onde de verdade qual é o espaço para você, que são os limites? Então, sim, o sucesso está sendo revisto, porque o sucesso, hoje, por exemplo, a gente está falando sobre trabalho remoto, mas a gente está falando de uma relação que é para 20% da população brasileira. 80% da população não consegue fazer isso. Isso também é um privilégio. E como é que a gente pode fazer isso de um jeito que seja mais respeitoso e que seja melhor, de fato? Então, sim, acho que tem uma transformação das relações que é um potencial que a gente tem. Toda crise, ela é também uma oportunidade. E esse é o momento que a gente está como sociedade. Qual é a relação que a gente quer estabelecer? E o mais interessante de todo esse processo, que tem mostrado para a gente uma coisa que quem trabalha com pessoas sempre soube, é que as pessoas são o centro dos negócios. Não interessa se os negócios são uma tecnologia X ou se os negócios são um bem de consumo. Não importa o que você está produzindo. Né? Se o seu produto, por exemplo, é a cultura, as pessoas estão no centro. E se você não cuida das pessoas, o seu produto não é um produto que é para todo mundo, ele não é um produto que vai se desenvolver e, portanto, você não vai conseguir crescer. Essa mudança de visão é exatamente o exercício que a gente está hoje, do que a gente chama de turning point, que é esse ponto da virada, de entender que falar sobre relações, que falar sobre limites, que é aquilo que você disse, aprender a dizer não, construir relações que são humanizadas, a gestão humanizada, é a chave para fazer os negócios crescerem. Não tenho dúvida. Total. E, Thaís, pegando esse gancho da Mafane, eu queria que você contasse um pouco como que você conseguiu justamente dividir esse momento de agora estou em casa, Thaís Araújo, pessoa física em casa, e agora estou trabalhando. Porque aí, falando pessoalmente, no começo da pandemia, eu acordava, pegava o celular, via que tinha um e-mail, eu já saía respondendo. Porque estava tudo muito ali misturado, sabe? Eu queria entender como foi essa adaptação de agora estou trabalhando, agora estou em casa. Eu acho que foi meio igual a todo mundo, né, Luanda? Assim, por exemplo, hoje, o que aconteceu aqui? Vou dar um exemplo prático. Eu fui lá, prendi meu cabelo, fiz uma maquiagem rápida, eu tô tipo de roupão, cara, de ficar em casa. Eu sentei e vi que vocês estavam todas gatas, eu falei, cacete, vou trocar de roupa. Foi quando eu saí ali, aí eu tipo, dei uma outra ajeitada no cabelo, eu falei, pô, não vou voltar a trocar de roupa, não vou pagar esse mico, vai aparecer assim mesmo, vou chegar assim mesmo, vou fingir que minha roupa é essa. E nem é, cara, eu tava fazendo as coisas dentro de casa, entendeu? Parei aqui rápido e um jeito na minha cara. É o que dá. Eu não mudei, porque eu falei que ia ser mó mico, vocês tinham me visto aqui, eu falei, ela foi trocar de roupa, só porque a gente estava arrumada. Porque era isso mesmo que eu ia fazer, eu ia trocar de roupa e eles estavam arrumadas. Vocês estavam todas chiques, assim, arrumadas, uma folha com uma puta sombra incrível, verde, gata, a Ana linda, a blusa linda, a estampa linda, a roupa linda. Eu falei, caraca, eu com roupa de ficar em casa, porque eu tava ali agora, fazendo um negócio. E aí eu também relaxei nesse sentido. Entendeu? Durante muito tempo, eu me arrumava, tipo, porque eu fiz muita reunião. Eu, para completar, assim, há 1 ano e meio, mais um pouquinho de 1 ano e meio, em agosto faz 2 anos, eu decidi que eu não tenho mais empresária, então eu sou minha empresária. E aí eu tenho um monte de reunião burocrática também, de contrato com o cliente, tal, não sei o que, né? E eu decidi que, assim, cara, o cara sabe, a pessoa sabe como eu sou, entendeu? Sabe como eu posso ficar maquiada, agora ele vai ver como eu não posso, como eu posso ficar natural também. É a escolha dele. E aí eu boto meus óculos, pego o meu negócio, tem que entender que faz parte do meu trabalho, ainda mais dessa outra jornada assim que eu decidi ter, entendeu? E então não tem essa divisão. Não tem, ainda mais eu me libertei disso. Eu me libertei, até porque as pessoas têm uma imagem minha da Thaís atriz, isso e tá ali, fala que a Thaís atriz é aquela ali que tu vai ver na revista, entendeu? Vai ver quando eu for um programa. Hoje, por exemplo, não era pra estar arrumada, não me arrumei. Era quando eu for. Aí você vai ter um pouco mais
um pouco mais de mim, mas eu acho também que tem uma outra coisa, que eu acho uma coisa boa para os atores, né, no geral, e para as atrizes mais ainda, porque ficam exigindo que a gente esteja sempre impecável e muito bem maquiada, muito bem penteada, muito bem vestida o tempo inteiro. Eu acho que esse é o momento, já falando de humanizar relações, né, de humanizar também profissões. Total. Sabe? Se eu tiver que estar linda, deslumbrante, entrando, eu vou estar, cara. Eu sei que eu consigo estar. Mas assim, eu não preciso provar que eu sou aquilo o tempo inteiro, porque também eu não sou aquilo. Eu posso ser aquilo, se eu quiser. Sim. Né? Mas eu posso não ser também. E é muito importante eu acho ter isso você um ganho, aqui assim. pra gente falando isso, né? Porque muita gente olha pra você e de repente, por mais que você seja uma pessoa super reservada nas redes sociais, mas as pessoas olham e, nossa, Thaís Araújo tá lá maravilhosa, como que eu não tô conseguindo, né? Como que eu não tô dando conta? Então é muito importante ter você aqui humanizando, junto com a fala da Ana e da Mafuane, essa relação do dia a dia e que nem tudo são flores, né, o tempo inteiro. Pelo contrário, né? A gente achar uma flor no meio... achar uma flor agora tá complicado. Ainda mais se a gente voltou para um início que é muito pior do que era o início. Né? A diferença que a gente está de um ano para trás é que a gente... não é o desconhecido mais. Isso alivia para um lado, né? Mas para um outro lado o bicho ainda está aí, entendeu? E cada vez maior, mais potente, fazendo mais estragos. Então, cara, quem está bem emocionalmente nesse momento? É claro, eu passei momentos horrorosos, como todo mundo passou por momentos horrorosos emocionalmente. Eu hoje virei pro Lázaro e falei assim, cara, não vou cair nesse buraco de novo. Eu tô indo quase lá, ó. E eu falei, eu não vou me permitir, não vou. E aí essa luta, né? Eu falei pro Lázaro, eu vou sentar ali, agora eu vou dar uma meditada, porque eu tô sentindo que eu tô emburacando. Não vou me permitir emburacar. Essa coisa que a Ana falou do trabalho, de se reconhecer no trabalho, ele foi fundamental para me tirar de um buraco. O que me tirou do buraco foi o trabalho. Porque naqueles meses iniciais ali, a gente não estava fazendo nada, estava fazendo assim. A Globo pedia muitos vídeos para a gente fazer. E eu não sabia muito como fazer também, sabe? Era um monte de coisa que eu tinha que decorar. E eu descobri que tinha um aplicativo de teleprompter que podia acalmar meu coração, porque eu ficava nervosa. Eu tinha que decorar, não conseguia decorar porque eu estava emocionalmente abalada. Virava tudo um tsunami, sabe? Tudo, mandavam falar 5 frases, eu que decoro o texto de 3 páginas, ficava tremendo, achando que eu não ia dar conta de decorar 5 frases. Mas era porque tinha uma carga emocional, um medo gigantesco de tudo isso. Então, consegui entender, assim, onde é que eu consigo dar conta, quais as ferramentas que podem me ajudar, né? Como é que a gente vai conseguir tá de cara com os filhos, assim, 24 horas também, para uma mulher que sempre trabalhou muito fora para mim, foi desafiador, assim, tipo, essas crianças são minhas, eu vou ter que olhar para elas, né? E era eu chorando com a minha mãe falando, calma, você vai ter a chance de educar os seus filhos à sua maneira, olha que honra, olha que sorte, minha mãe querendo trazer um lado poliana e eu, desesperada, enfim. Quem não passou por esses momentos? A gente ainda está passando por todos esses momentos. Mas, assim, a gente tem que ter um esforço sobre-humano também, muitas vezes, porque o emocional está muito instável, né? Da gente, cara, entender que tem que ter um lugar de autocuidado, de autoproteção, né? Autocompaixão, tudo nesse momento. E eu acho, Thaís, uma coisa que você trouxe, que talvez possa legal só pontuar, que é trazer leveza, né? Eu acho que a gente precisa de leveza. Então, quando você fala, puxa, tem a Thaís, a atriz, né? Que, pô, eu sei me arrumar, eu já sei que eu consigo segurar essa onda quando eu tenho que estar maravilhosa, eu tô maravilhosa. Mas eu também sou Thaís, ser humano, mãe, limpo casa, arrumo aqui, dou conta da cozinha. Quer dizer, a gente faz um pouco de tudo. E aí vem a grande pergunta, o que é que me define, né? O que me define é o meu cargo? É quanto eu ganho? É o que está no banco? São os meus seguidores? Então, a gente tem que falar sobre isso e ampliar, porque nós somos, na verdade, seres humanos, construção, buscando ser feliz, fazer diferença no mundo e deixar o nosso legado. E cada um fazendo com o que pode, dentro da consciência que tem. Então, eu acho que, né, as perguntas, né, o que é sucesso para mim, o que me define,
e entender e aceitar, que é o que a Mafone falou, que a gente está no momento de transição. Então, se estamos no momento de transição, de um A para um, a gente nem sabe qual é o B, nós estamos lidando com situações totalmente inéditas, inesperadas. Então, frente a elas, muitas vezes a gente não vai saber como agir. E está tudo bem, porque a gente voltou e a gente está, todas nós, né, independente do nosso cargo, a gente está num lugar de aprendiz, né, de aprendiz no sentido de lidar com essa enxurrada de emoções. Gente, a gente nunca passou um momento onde, né, lidar com as nossas emoções, o medo prevalece os nossos corações. A gente está vivendo sob estresse contínuo. É como se a gente estivesse numa guerra. O luto é presente na vida de todos nós, né? O luto de pessoas queridas, o luto de mudanças de hábito, o luto onde eu tenho que deixar de ser a Ana antiga e desapegar de quem eu era para se tornar a Ana que vai dar conta disso e que vai ocupar esse novo lugar. Então, assim, como é que traz leveza? Abaixando as nossas expectativas, tirando um pouco da pressão, que é o que você falou, nossa, sei lá, eu cheguei, elas estavam mais arrumadas, mas está tudo certo. É essa exigência que a gente tem com a gente e que é a exigência dos outros, mas a maior exigência que a gente tem é a gente com a gente mesma. Então aí a gente cai de novo na história de gentileza e na história que eu chamo muito da importância da autorresponsabilidade, da gente se responsabilizar pelas nossas escolhas e nesse momento está tendo escolhas mais saudáveis, amigas, não tão puxadas, para que a gente possa sobreviver e não pifar, que nem a Fanny falou, que nós somos o país, o número 1 de ansiedade, o número 1 de depressão. A ansiedade, não é porque todo mundo é ansioso que isso é da nossa natureza, não é. Nós estamos adoecendo coletivamente. Então a gente precisa assumir a responsabilidade das nossas escolhas, fazer menos, talvez ganhar um pouco menos, prevalecer outras prioridades, continuar em movimento de uma forma diferente, mas não, que é o que a Mafone falou muito, o que vai valer se a gente no final entregar, crescer, ter resultado, né, ter profit, ter lucro, mas as pessoas doentes e eventualmente a gente acabando com o planeta. Não fecha a conta, né? Sim, eu queria trazer, Mafone, uma questão, uma visão de empresa para uma questão social. A pandemia também mostrou muito para a gente, empresarialmente falando, as diferenças sociais dentro da empresa, que era uma coisa que a gente não necessariamente olhava. Eu vou dar um exemplo. Quando tudo começou, nem toda empresa estava preparada para uma situação de home office, não tinha essa política. Então, quando tudo começou, aqui na Condé Nast, alguns funcionários falaram, bom, mas eu não tenho internet em casa. E aquilo foi uma coisa que não necessariamente a gente tinha pensado, entendeu? Porque não estava aqui no trabalho, no escritório e tudo mais. Quando que você vai pensar que uma pessoa ali fazendo revista não tem internet em casa? Então, eu queria que você me falasse como lidar com essas diferenças sociais que gritaram muito mais, que sempre foram gritantes, mas que gritaram muito mais nesse momento de home office. Esse é o ponto central de toda a nossa discussão, né, Luanda? Porque a pandemia ela colocou uma lupa, né, gigante num problema que é estrutural e as empresas reproduzem esse problema estrutural, que é o problema da desigualdade de gênero, de raça, social, né? Então, o que acontece dentro das empresas é só o microcosmos do que acontece dentro da sociedade. Toda a nossa dificuldade de lidar com a diversidade e com as desigualdades, ela se reproduz dentro da empresa. Então, o que está ajudando é exatamente você conseguir fazer essa discussão do jeito que ela precisa ser feita, que é encarar de frente os problemas que estão colocados, é dizer, sim,
temos um problema aqui, a gente vai precisar olhar para ele. O que acontecia, por isso que no começo, quando eu disse que é muito importante transformar líderes inspiradores em líderes empáticos, porque a empatia, ela te traz para a possibilidade de entender como é que do seu lugar você impacta positivamente o lugar da outra pessoa. Não se trata de você se colocar no lugar da outra pessoa, porque isso não é uma coisa possível. Eu nunca vou saber o que é ser a Thaís, porque a Thaís, eu sou eu. Então, cada uma de nós, por mais que a gente tenha vivências que possam ser parecidas, nós somos pessoas diferentes. E essa unicidade precisa ser reconhecida. Então, o que a gente via muitas vezes eram pessoas que trabalhavam há 10 anos na mesma empresa e o chefe dessas pessoas nunca soube como eram essas pessoas, quais eram os hábitos, como é que estava nesse momento, quais eram os melhores horários. Marcar reunião às 9 horas da manhã, para alguém que tem filhos na idade escolar, é pedir para não funcionar, porque tem o homeschooling. Como é que você faz para gerenciar esse processo? Marcar as reuniões, eu que estou dentro de uma multinacional, reuniões na hora do almoço é pedir para as pessoas não almoçarem o tempo inteiro. Então, como é que você cria esses contratos exatamente para poder lidar com essas diferenças? Como é que você vai criando os processos para garantir que as pessoas possam produzir melhor? Isso de fato é equidade, é você dar as condições iguais para que as pessoas possam fazer. Então, como é que eu garanto internet para as pessoas? As empresas todas estão preparadas para fazer isso? Não, não estão. Então, é um exercício, é isso que a gente está, nesse momento, com alguns aprendizados do que a gente viveu ano passado. Se a gente lembrar que o ano passado a grande palavra do ano foi gratidão, gratidão por estar vivo, gratidão por estar vivo, por conseguir minimamente chegar com todas as dificuldades no final do ano. Esse ano vai ser resiliência, vai ser como é que a gente passa por tudo isso e sai mais fortalecido. Mas para isso precisa ter um compromisso individual, que é como é que eu crio esses nãos? Porque quando eu digo não para o outro, eu estou dizendo sim para mim. Né? Então, acho que esse processo que a Ana disse é muito importante, de você dizer assim, eu não vou dar o extra mile, né, que é essa milha extra, para poder ganhar um pouco mais, porque isso vai custar o tempo com a minha família, o tempo com os meus filhos, o meu tempo. Então, isso é um ponto. O segundo ponto é, quais são as empresas? O que a empresa está fazendo de verdade para colocar as pessoas no centro? As pessoas estão no centro, como é que você está gerenciando todo o processo para realmente ajudar as pessoas? Não, o well-being, bem-estar, não é não é uma coisa legal. É uma coisa necessária de ser discutida nos processos de desenvolvimento de carreira, nos processos de performance, de avaliação de performance. Esse processo não é uma coisa que você faz se você é legal. Você tem que fazer porque isso é fundamental para o bom desenvolvimento. E mais do que isso, qual que é o papel das empresas para pensar a transformação das relações que a gente quer fazer no trabalho? A gente está vivendo uma nova etapa das relações de trabalho. Ok, fizemos as coisas desse jeito até aqui. O que funcionou, o que não funcionou? O que a gente vai aprender? Todas as empresas vão fazer? Infelizmente não, mas aquelas que estão na frente, na linha de frente, vão ter que puxar as outras. Eu acho que esse nível de corresponsabilidade é que ele precisa acontecer. Não dá mais para a gente, e é muito importante que a gente faça esse processo de compromisso institucional, de institucionalizar mesmo. As empresas agora estão estabelecendo o dia do cuidado, o momento para você olhar. O que quer dizer que, assim, não é uma coisa que você vai fazer fora do seu trabalho, é dentro do seu trabalho. Institucionalizar esse período, esse processo, é ser um bom exemplo para que outras empresas comecem a ver, porque a gente ainda está com algumas discussões, por exemplo, não vou contratar mulheres porque as mulheres, elas saem de licença maternidade. Gente, assim, é a discussão mais esdrúxula, que é você fazer o inverso do que é ter mães, negros, pessoas com deficiência, você ter diversidade, representatividade dentro da empresa, é a coisa mais importante para o seu negócio crescer. E o que a gente fala? Não, mães, elas dão muitas despesas. Agora, ninguém olha a quantidade de habilidades que a gente aprende, o que você desenvolve com todas essas... Todo esse lugar a gente não considera e nem olha. Então, está na hora da gente fazer isso. Então, acho que esse é o exercício do que a gente tem que fazer, é mudar o nosso jeito de olhar. Por isso, tem uma frase que eu gosto muito do Edgar Morin, que ele diz o seguinte: você não consegue fazer uma reforma das mentes sem uma prévia reforma das instituições. Mas você também não consegue fazer uma reforma das instituições sem uma prévia reforma das mentes. Então,
Não tem o que você faz antes ou depois. As duas coisas têm que acontecer. As instituições vão mudando, enquanto as mentes das pessoas vão mudando, a nossa cultura, as nossas relações vão se fortalecendo e se transformando para serem mais saudáveis. Completamente. Gente, tô até sem ar depois dessa fala, mas caminhando aí para o final da nossa conversa, que eu passaria horas, porque é muita coisa, eu queria que cada uma de vocês me falasse qual foi a maior lição desse ano de home office para vocês, o que fica, apesar de continuar, né? Eu acho que para mim fica o como a gente realmente é adaptável. Porque no dia 13 de março do ano passado, eu peguei Covid, primeiras pessoas a pegar o Covid, e no dia 16 fechou, né, as aulas. E até então, até aquele dia, todo o meu trabalho era presencial. Eu tinha a restrição de fazer online, e aí eu me caí num momento onde eu tive que me reinventar e rápido. E como se você escolhe uma atitude, né, positiva, não positivismo em excesso, mas uma atitude positiva, aberta para o novo, e entendendo que você deve seguir a sua curiosidade e deixar de lado a busca da perfeição e se permitir a errar, como que a gente pode ser seres humanos muito mais criativos? Então, e mesmo dentro, né, de uma jornada com muitos desafios, aproveitar ela, curtir a paisagem. Então, o que eu aprendi foi, eu me tornei uma mulher muito menos exigente, que consegue agora apreciar, né, o caminho em direção aos meus objetivos e vi o quanto que eu posso ser criativa. Né? Então, eu fui me reinventando e tive a coragem de abrir mão de quem eu era e estou nesse momento de me descobrir. Então, eu acho que para mim vem a flexibilidade, a adaptabilidade e, mais do que tudo, essa aceitação, né, da gente, que nem a Mafone falou, de se colocar vulnerável, errar e falar, tá tudo bem mesmo, porque, no fundo, nós coletivamente estamos nesse lugar. Acho que é isso. Thaís? Nossa, eu estou aprendendo ainda. Eu acho que é a importância de cuidar dos nossos afetos. Eu acho que isso ficou muito explícito, né? Apesar de toda a diversidade dentro das relações, principalmente das relações mais íntimas e mais próximas. Cuidar dos nossos afetos, eu acho que é fundamental, assim, porque, no final de tudo, é o que a gente tem, né? Quando a Ana fala do que é sucesso para a gente, eu me pergunto o tempo inteiro, assim, porque não adianta eu ser uma atriz de sucesso se a minha relação com os meus filhos não tá legal. Não adianta eu ser uma atriz de sucesso se a minha relação com os meus pais não tá legal, nem com os meus tios, nem com os meus primos, nem com a minha irmã. É claro que a gente não vai conseguir ter relações, né, estáveis e perfeitas, porque ninguém vive no mundo da lua, cheia de estrelinhas e arco-íris e músicas tocando maravilhosas o tempo inteiro. A vida ela é feita de desafios mesmo. Mas, mesmo dentro das adversidades, cuidar dos nossos afetos, eu acho que é o que vai manter a gente firme, assim, de... É isso. O que é sucesso? Essa pergunta acho que é maravilhosa, tá, Ana? O que é sucesso para você? Nessa demanda da vida, dentro das empresas, a gente vai dando. A gente, né, muita gente recebe de volta. Recebe dinheiro, recebe notoriedade, recebe reconhecimento, recebe não sei o quê. Aí, quando você olha, isso tudo serve para quê, no final das contas? Né? Esse peso da descoberta do quem sou eu para além da atriz, quem sou eu além do dinheiro que eu tenho, quem sou eu além de ser a mãe dos meus filhos, quem sou eu, quem sou eu? É a pergunta que vai descascando tudo até eu tentar descobrir quem sou eu de verdade. Sim. Linda. E você, Mafone? Gente, lá tá aqui querendo falar comigo. Hã?
Eu tô fazendo. Maravilhoso. Laís, deixa as pessoas, a gente tá concluindo rapidinho, já fala contigo. Pega um café pra mim, aproveita, cuida de mim. Não consigo entender. Não, quando eu sair daqui, tu vai me contar. Para, Laís, pelo amor de Deus. Gente, não é a primeira vez que ele entra nessa reunião. Tá? Ele já entrou e falou, abaixa, desliga o áudio. Eu falei, não tem como, tá gravando. Não, eu quero falar um negócio, eu quero contar uma fofoca, não sei o que. Agora, vai eu chegar na hora dele. A reunião, senhor. Imagina. Não. Aí eu obedeço, eu viro e saio. Eu peço desculpas e saio. Ou seja, tá vendo? Esse é o As crianças não têm limite, o marido não tem limite, ninguém tem limite nessa casa, né? Mas eu vou nessa mesma linha. Eu acho que no final das contas, aqui minha filha está aqui fazendo, tá aqui do meu lado, ficou aqui a reunião inteira, quietinha, ficou fazendo parte, mas eu acho que no final das contas é isso que vai sobrar, é isso que vai valer a pena, tudo que a gente fez. Então, eu acho que sim, são as relações, sim, é como a gente começa a estabelecer os nossos limites e começa a realmente ver o que é importante, o que é essencial, quais são as coisas que realmente valem a pena. Então, para mim, eu acho que é isso que está ficando, e ver que a gente consegue fazer as coisas de um jeito melhor. Eu venho da área de direitos humanos, eu sempre trabalhei com direitos humanos, e os primeiros aprendizados que a gente tem é de que a gente não consegue fazer as coisas sozinho, né? E que é fundamental, o ser humano não nasceu para ficar sozinho, e mais do que isso, para lidar. Agora é aqui, né? Mais do que isso, vem comer, né? Mais do que isso, a gente é a colaboração que fez com que a humanidade sobrevivesse ao longo das eras. Então, isso foi um princípio de sobrevivência, mas a gente desaprendeu. Então, o que a gente foi construindo como uma lógica de que a gente precisa destruir o outro para vencer? E esse momento está mostrando cada vez mais de que a gente só vai conseguir fazer e vencer e crescer se a gente tiver o outro. Então, acho que essa, para mim, fica o maior aprendizado, que é 1 mais 1 tem que dar 3. A matemática da vida só vai funcionar se a gente conseguir, de fato, olhar e entender compreender o que é esse princípio. Então, para mim, são as relações e são as novas formas de exercer o nosso trabalho, enfim, né? Sim. Meninas, meninas, muito obrigada. Queria agradecer. Foi um prazer, uma honra imensa ouvir todas vocês. Aprendi muito, me identifiquei muito e estou muito feliz por essa nossa conversa. Obrigada. E quem está assistindo a gente, por favor, continuem acompanhando a programação do nosso Summit.